alegria. Estou aqui com vocês para partilhar o santo de hoje, que é São Marcelino e São Pedro, que foram mártires do século IV. Por causa do amor a Jesus, Marcelino e Pedro tornaram-se mártires. Os dois pertenciam ao clero romano no século IV, numa época em que a Igreja de Cristo estava sendo perseguida pelo imperador Diocleciano. Um dos testemunhos daquele período, embora ainda adolescentes, foi o Papa Damaso. De acordo com ele, Marcelino era um dos sacerdotes mais respeitados do clero. Por meio dele e de Pedro, que também era padre exorcista, aconteceram muitas conversões na capital do Império Romano. Sua fama na região os levou a serem denunciados como cristãos. Conhecidos pela comunidade, foram visados como líderes de uma nova religião e então foram presos para julgamento. Na prisão acabaram conhecendo Artêmio, o diretor da prisão. Abatido por sua filha, Paulinha, doente, que estava muito doente. Então, a doença dela era uma doença que os médicos não conseguiam explicar. Ela era atacada por convulsões e contorções motivadas por um mal misterioso, sem esclarecimento médico. Para os dois sacerdotes, aquilo indicava uma possessão demoníaca. Falaram-lhe sobre o cristianismo, Deus e o demônio, e sobre a libertação dos males pela fé em Jesus Cristo. Artêmio, no entanto, não acreditou, até que naquela noite presenciou um milagre que mudou o seu destino. De acordo com os relatos da época, um anjo libertou Pedro das correntes e ferros e o conduziu à casa de Artêmio, o miliciano. Perplexo, ele ficou quando viu Pedro na sua casa e apresentou a sua esposa, Cândida. Pedro então disse ao casal que a cura da filha Paulinha dependia de suas sinceras conversões. Começou a pregar a palavra de Deus, a palavra de Cristo para o casal, e viu os dois se converterem. A filha se curou e se converteu também. Dias depois, Artêmio libertou Marcelino e Pedro da prisão, provocando a ira de seus superiores. Por causa disso, os dois foram recapturados e condenados à decapitação, assim como eles também, o casal, a família de Artêmio, por terem começado a evangelizar, porque depois que eles se converteram, começaram a evangelizar, a anunciar Jesus Cristo como o único Salvador. Artêmio e sua esposa foram executados mais tarde, depois de Pedro e Marcelino. O imperador Constantino construiu uma igreja sobre a sepultura de todos, conservando a memória dos santos mártires até os dias atuais. Então, isso é para nós compreendermos que as grandes testemunhas da fé cristã são os mártires, homens e mulheres que não temeram derramar seu sangue em favor da fidelidade a Cristo e à Igreja. A vida de São Pedro Exorcista e São Marcelino nos inspira a ter gestos e palavras de conforto aos sofredores e, sobretudo, dedicar nossas vidas para proclamar a palavra santificadora do Evangelho. E nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos para a gente fazer uma oração desses dois santos. Essa pequena oração. Feche seus olhos nesse momento e a gente vai rezar junto. Eu vou falando, você vai escutando e rezando com esta oração. Ó Deus Todo-Poderoso, dai-me, a exemplo dos mártires São Marcelino e São Pedro, crer em Ti, abandonar-me em Ti, confiar em Ti, que a Tua vontade seja feita em mim e em todas as Tuas criaturas. Livra-me de todo mal e dai-me um espírito de revelação, para que realmente eu possa conhecer e amar Teu Filho Jesus e Salvador. Amém. São Marcelino e São Pedro, rogai por nós.